Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o orgulho, porque o orgulho na história da humanidade é um sentimento que sempre prejudicou o ser humano. Não é um sentimento bom para o ser humano ter. Ninguém pode viver tendo orgulho, soberba. Isso é errado quando a pessoa se deixa envolver e se enredar por esse sentimento. Quando a pessoa se deixa dominar por esse sentimento, isso é algo mal, que vai trazer más consequências para ela mesma. Porque essa altivez de espírito que a pessoa tem, que leva ela a ser arrogante, prepotente, autossuficiente, chegando ao ponto de pensar que é um Deus, é errado. Isso não pode existir na vida do ser humano, porque o ser humano é um ser humano. O ser humano é pó, e ele ao pó vai tornar. Essa é a realidade do ser humano. Então, esse sentimento de orgulho não é bom para ninguém, é mau. E a pessoa tem que se conscientizar disso e não pode deixar se levar por esse sentimento que vai fazer muitas pessoas se acharem superiores às outras, olhar as pessoas com ar de superioridade. Por causa do orgulho que ela tem, ela se acha melhor do que os outros. Quando o orgulho domina a pessoa, ela deixa de ser humilde. É aí que está o erro. Deixar de ser humilde é um erro. Deixar de ser humilde é um erro por causa do orgulho. E é isso que não pode acontecer. As pessoas têm que ter humildade umas com as outras. É assim que tem que ser. E não ficar orgulhosa, se achando superior às outras pessoas. Esse procedimento não é correto para você e nem para mim em tempo algum. Então, quando nós lemos as Escrituras, vemos que Deus, de vez em quando, ele abatia o orgulho dos homens, que estavam orgulhosos demais. Veja o caso de Nabucodonosor, por exemplo, rei da Babilônia, um dos maiores impérios da história do mundo. Na época em que a Babilônia existia, tendo como o rei Nabucodonosor, aquele era o maior império do mundo. Ele era o rei daquele império. E ele se orgulhava disso. A soberba tomou conta da vida dele. Aí, o que Deus fez? Quebrou o orgulho dele. Leia lá a história que você vai ver o que Deus fez para quebrar o orgulho daquele homem que se achava como se fosse um Deus na terra. Tamanho o orgulho que existia na vida dele. Essa era a soberba da vida que o dominava naquela época. Então, foi preciso quebrar o orgulho daquele homem, fazendo com que ele se tornasse como um animal, a ponto de comer, se alimentar do próprio capim que existia na época. Essa foi a punição dada por Deus para quebrar o orgulho daquele homem. Essa foi a sentença que foi pronunciada contra ele e realmente aconteceu. Então, sempre que o orgulho domina a pessoa, ela traz algo de mal para a pessoa. Não traz nenhum benefício, nenhuma vantagem, nenhuma boa recompensa. Não traz nada que compense para as pessoas que se deixam dominar pelo orgulho, pela soberba da vida. Então, nós devemos entender isso hoje, para não deixarmos nos dominar por esse sentimento que não é bom, é ruim, é mau, é nocivo, nos estraga, apodrece o corpo, a alma e a vida da pessoa. Então,
eu não quero para mim algo que me leve a viver assim. E eu espero que você, como uma pessoa consciente, também não queira isso para a sua vida. Porque as pessoas que se deixam levar por isso, infelizmente, estão indo para um mau caminho. Só mesmo alguém que quer se auto-arruinar é que começa a praticar a soberba da vida, é que começa a se orgulhar de si mesmo, do que faz, do dinheiro que tem, das riquezas, enfim. A soberba pode vir para a pessoa através de várias dessas coisas aí que existem. Então, isso sempre causa mal para a pessoa. E isso tem que ser evitado. Por isso, o orgulho tem que ser evitado. Como já está escrito, Deus resiste aos soberbos. Ele sempre resistiu aos soberbos, aos orgulhosos, em todas as épocas. E vai continuar resistindo assim até o fim dos tempos. Esse é um sentimento que ele não aceita que um ser humano tenha em tempo algum. Então, é necessário que possamos compreender isso hoje, para não nos deixarmos levar por esse sentimento que só nos traz prejuízos na vida. E por isso, para mostrar para vocês o quão mal pode ser esse sentimento de orgulho, eu vou ler aqui 3 pequenos textos das Escrituras, que está aqui no livro de Provérbios de Salomão. Porque Salomão falou sobre essa questão, para você ver a seriedade disso. Porque esse mal prejudica as pessoas. E ninguém em sua consciência pode querer para si esse mal. Porque isso é errado. Isso é algo doentio, é algo nocivo, que estraga a pessoa. Então eu vou ler aqui o primeiro texto, que está aqui no livro de Provérbios. E está escrito assim: olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecado. Então, já dá para entender aqui que o olhar altivo e coração orgulhoso em qualquer pessoa que possa existir hoje na face da terra, a lâmpada dos perversos, são pecado. Isso é pecado. E pecado é algo que estraga a pessoa, prejudica. Não é algo bom, não é algo saudável. É algo que faz a pessoa adoecer. Então, isso já dá para você perceber que essa questão do orgulho é algo muito errado. Que nem você e nem eu podemos querer para nós mesmos em tempo algum. Já é muito claro isso aqui. E isso é algo que nós não podemos deixar acontecer em nossas vidas. Temos que jogar fora esse sentimento de nossas vidas. Se você hoje está se sentindo orgulhoso, ou eu estou me sentindo assim, é hora de nos purificarmos desse erro, desse orgulho, e lançarmos isso para fora de nossas vidas. É hora de repelir isso de nossas vidas, porque isso só nos prejudica. É o que está escrito aqui. Então, o segundo texto também é aqui no livro de Provérbios, nesse mesmo capítulo. E está escrito assim: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome. Procede com indignação e arrogância. Então, o procedimento daquela pessoa que é soberba, que é dominada pela soberba da vida, ou seja, pelo orgulho, essa pessoa, ela sempre vai proceder com indignação e arrogância diante de todas as pessoas. Será que proceder assim é algo bom? É algo saudável? É algo que as pessoas vão aceitar numa boa? Claro que não. A pessoa que procede assim, com indignação e arrogância diante das pessoas,
ela é mal vista, ela é um mau exemplo. E você quer isso para a sua vida? Eu não quero ser assim. Então, se nem você e nem eu queremos ser assim, é hora de deixarmos o orgulho de lado, abandonarmos isso. Esse sentimento só nos atrapalha, só nos estraga como pessoas. Então não podemos ter essa soberba da vida. Isso tem que ser algo repugnante para nós. O orgulho tem que causar repugnância em nossas vidas, para não deixarmos que sejamos dominados por esse sentimento em tempo algum. É isso que nós devemos fazer. É isso que vai nos manter exemplar e irrepreensíveis. É isso que vai nos levar a ter uma vida que possa ser exemplo para outras pessoas. Então, nós devemos fazer isso. Nós devemos jogar fora todo o orgulho e conservar em nós a humildade, porque aqueles que conservam em si a humildade, o próprio Deus concederá a sua graça para cada uma dessas pessoas. Então nós devemos nos empenhar em mantermos em humildade, longe de qualquer orgulho. E o último texto que eu vou ler aqui, também é aqui no livro de Provérbios, para terminar sobre essa questão. E o texto está escrito assim: da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Então, da soberba, ou seja, do orgulho, da arrogância, da prepotência que as pessoas têm, desse sentimento de altivez, de superioridade que as pessoas têm, o que só resulta disso? Será que resulta coisas boas? Bons resultados para a vida da pessoa? Coisas importantes, coisas úteis? Não. Da soberba só resulta a contenda. Então, é isso que resulta. Desse orgulho só resulta a contenda. E contenda não é algo bom, é algo mau, é algo perverso, é algo que não pode fazer parte de nossas vidas em tempo algum. Nós não podemos, por causa desse orgulho, viver a contender, a causar contendas com ninguém. É essa a lição que nós devemos aprender. É uma lição muito simples de se entender, de se aprender também. Quando tivermos essa aprendizagem, quando tivermos aprendido isso e colocarmos em prática, vamos com certeza ser humildes, agir com humildade, não com soberba, orgulho e altivez de espírito, como muitas pessoas hoje têm. Porque na humanidade hoje, infelizmente, muitas pessoas são orgulhosas demais, são dominadas pela soberba, têm altivez de espírito, são arrogantes demais. Porque elas estão totalmente envolvidas e enredadas por esse sentimento de orgulho que as leva a viver dessa forma, só causando contenda. Então, é necessário entendermos isso, que isso é algo mau, é nocivo. É hora de cortarmos esse mal pela raiz definitivamente de nossas vidas, para que possamos andar de acordo com a humildade. Assim, Deus nos concederá a sua graça. Isso é maravilhoso demais para qualquer ser humano. Mas só que nós sabemos que muitas pessoas, infelizmente, vão continuar nessa arrogância, nesse orgulho, nessa prepotência, porque não querem quebrar esse orgulho em tempo algum. E isso é algo mau. Vai trazer o mal para elas mesmas. Elas estão fazendo o mal para elas mesmas, mantendo em suas vidas esse sentimento de orgulho. Isso é algo que nós não podemos cultivar em nossas vidas. Pelo contrário, nós devemos jogar fora isso para sempre. Isso é um lixo que só nos contamina, só nos prejudica há muito tempo. Então é necessário entendermos isso, porque aquela pessoa que é humilde, ela com certeza nunca vai deixar
de ser humilde, de espírito. Porque o seu espírito tem humildade. Ela sabe viver, conviver com as pessoas, considerando as pessoas superiores a si mesmo. É assim que é o procedimento daquele que tem humildade. Mas o procedimento daquele que tem orgulho, ele sempre vai olhar para as pessoas com ar de superioridade, se achando melhor que as pessoas. E isso não é bom, é nocivo, é mau. Então eu espero que essa mensagem de hoje sirva para isso. Sirva para edificar as pessoas na humildade. E eu espero que isso aconteça. Então, esse é o primeiro vídeo onde eu vou falar sobre esse assunto que se chama orgulho. Eu vou fazer talvez uns 2 ou 3 vídeos a respeito desse assunto, para você ver que não é algo tão simples assim. É algo grave. Esse assunto chamado orgulho é um assunto muito grave. E para que possamos não deixar que isso se agrave mais, é necessário levar as pessoas ao entendimento de que esse sentimento é algo totalmente errado. Eu espero que todos entendam isso. Então essa é a mensagem de hoje para todas as pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.